Olá, vamos dar continuidade aos nossos conteúdos. E hoje nós vamos ver um assunto bem rapidinho, é muito simples, na verdade, de compreender. E nós vamos falar da diferença entre a arte figurativa e a arte abstrata. Apesar de ter um nome muito bonito, o conceito é bem simples e também é muito fácil de nós reconhecermos quando se trata de uma ou da outra. E vocês vão logo compreender isso de cara e vão passar a identificar todas as obras, sabendo se elas são figurativas ou abstratas, tá bom? Então vamos falar de arte abstrata e arte figurativa. A nossa primeira vai ser a arte figurativa e nós vamos compreender um pouco sobre ela. A arte figurativa é uma arte representativa, é uma arte realista e estilizada. Então, quando nós pensarmos nessa arte figurativa, nós sempre precisamos pensar que ela é ligada à realidade. Então, tudo aquilo que eu desenho, ou que eu pinto, ou que eu vejo e que representa a realidade de alguma forma. Ainda que as cores estejam um pouco diferentes, ou esteja mais romantizado, como nós dizemos, mas ela sempre vai lembrar a realidade. Essa é a principal característica da arte figurativa. Então, na verdade, essa arte engloba uma série de períodos artísticos, né? Por quê? Porque a partir do momento em que ela representa a realidade de alguma maneira, ela é figurativa, tá bom? Ela utiliza formas da natureza, é uma imitação, na verdade, da natureza, né? Das ações dos seres humanos, uma verossimilhança, está dizendo, né, essa proximidade com o real. É um estilo artístico das artes visuais pautado na representação das formas, seja de seres humanos, objetos, animais ou paisagens. Então, dentro desse conceito de arte figurativa, nós podemos, por exemplo, colocar a arte renascentista, por exemplo, as pinturas renascentistas, onde o homem é o centro de tudo e existe essa representatividade do ser humano. Tudo bem? O que é que não entra aqui? Nada que fuja da realidade. Se fugiu da realidade, já não é mais figurativa, tá bom? Então, a origem da arte figurativa remonta a séculos de existência humana. As pinturas rupestres já indicavam a necessidade do homem de expressar as emoções, sentimentos e de copiar e reproduzir figuras da natureza. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que olha, essa pintura que está aqui atrás é uma pintura rupestre extremamente antiga. Então, desde a pintura dos homens das cavernas, por exemplo, que eles pintavam nas paredes das cavernas, com tintas rústicas, feitas de material da natureza, mas elas imitavam os comportamentos. É por isso que nós temos alguma ideia do que acontecia. Por quê? Porque a ideia era representar a vivência, era representar algo que era vivido na realidade deles. Então, é disso que se trata a arte figurativa. Então, a arte figurativa existe desde os primórdios da Terra. Por quê? Porque o homem sempre teve essa necessidade de registrar alguma coisa. E para que haja um registro, é preciso que haja a imitação. Então, a partir do momento em que o homem imita a natureza ou os seres humanos, imita a realidade, é arte figurativa. Tudo bem? E aqui nós temos alguns exemplos de arte figurativa. As obras e os períodos aqui não são importantes nesse momento. A ideia central é que a gente passe a reconhecer o que é uma arte figurativa. Passou a reconhecer, pronto, os períodos vêm com o tempo, com os conteúdos, conforme os conteúdos forem avançando. Então, aqui nós temos uma pintura e vocês podem ver, a semelhança com a realidade é incrível. Os traços do rosto, sobrancelhas, cabelo, tudo. É uma representação de um ser humano. E isso também é nítido. O próximo é essa fruteira e essa cesta de frutas. E você sabe que são frutas, com certeza. Você não tem dúvida do que quis se representar. Tudo bem? Agora, nós vamos ver a diferença da arte figurativa para a arte abstrata.
Olha só, a arte abstrata, nós podemos dizer que esse tipo de arte é uma obra não representacional, ao contrário da arte figurativa. Olha lá o que eu acabei de falar. Expressa por meio de figuras que retratam a natureza. Então, se a figurativa lida com essa reprodução da realidade, a abstrata vem fazer totalmente ao contrário. É uma arte não representacional, ou seja, ela não tem como objetivo representar nada. Ela é abstrata. Ela é como se ela não tivesse nem aí para a realidade. Ausência de objetos reconhecíveis. Uma das características para você identificar a arte abstrata é se você reconhece ou não os objetos que foram desenhados ou pintados. É a principal característica, porque, por exemplo, até quando nós falamos de impressionismo, o impressionismo, você percebe que é tudo muito dramático, mas você ainda consegue reconhecer as figuras. Na arte abstrata, não. Nenhuma arte abstrata tem como objetivo ter objetos reconhecíveis. Tudo bem? Arte subjetiva, ou seja, o artista pinta aquilo que ele quer, como ele imaginou que seria. Oposição ao modelo renascentista e à arte figurativa. Lembra que eu acabei de falar da questão do que a arte renascentista encaixaria-se perfeitamente como arte figurativa por conta dessa ligação com a realidade, de representar o homem de maneira real. A valorização de formas, cores, linhas e texturas. Então, a prioridade na arte abstrata é isso. Você vai ver muita cor, muitas formas, traços de diversas maneiras, mas em nenhum momento você vai ver ligação com a realidade. E aqui nós temos já o nosso primeiro exemplo de arte abstrata. E aí, o que vocês acham que seria isso? Essa é a maior dúvida. Se você viu, não identificou, não faz nem ideia do que seja, é o primeiro sinal de que a arte é abstrata. Olha aí a utilização de cores, né? A utilização dos traços diferentes, mas você não sabe o que é. Essa é a característica da arte abstrata. Outro exemplo de arte abstrata que nós temos. Isso daí você fica imaginando, nossa, mas até criança faz isso. Não é uma coisa tão simples de fazer. Requer uma composição, ainda que você não entenda o que é, mas requer tempo e trabalho. Você precisa de uma ideia para que essa ideia possa ser exercida, ela possa ser aplicada realmente na sua pintura. E aqui o nosso último exemplo de arte abstrata. Ela já trabalha também com a técnica do esfumato, né? Que é aquela técnica onde a tinta, na verdade, parece uns borrões. Você percebe que aí os traços já não são precisos, né? Como da primeira que nós vimos. Mas ainda assim, se você não identificou, utilizou cor, utilizou traço, mas você não tem ligação com a realidade, arte abstrata. Tudo bem? Então, hoje nós vimos a principal característica e diferença entre essas duas artes. A figurativa tem ligação com a realidade e quer sempre representar essa realidade de alguma forma. A arte abstrata não. Ela tem como objetivo expressar a subjetividade e sem ligação com a realidade. Ela utiliza cores e formas. Eu espero que vocês tenham compreendido essa diferença básica entre a arte abstrata e a arte figurativa e que a partir de agora, com imagens que você já tenham visto ou que já estejam em algum dos nossos materiais, você já possa reconhecer a diferença entre essas duas. Tudo bem? Qualquer coisa, podem perguntar, não fiquem com dúvidas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado.